maldição ou bênção, descubra e quebre ciclos de maldição geracional. O mapa invisível pode revelar o porquê você tem vivido ciclos de percas e dor. Você já se perguntou por que algumas pessoas lutam tanto, se esforçam, fazem cursos, leem livros e tentam recomeçar a vida de novo? Eles mudam de cidade, mudam de relacionamento, mudam de trabalho e mesmo assim continuam voltando para os mesmos fracassos? Parece que existe um padrão invisível operando por trás da vida, como se algo sempre puxasse você de volta para o mesmo lugar, a mesma escassez, a mesma dor, a mesma frustração recorrente que parece nunca encontrar um fim definitivo. Talvez você tenha crescido vendo pobreza dentro da sua família, talvez tenha visto separações, traições, vícios, abandono ou humilhação constante. E agora, mesmo tentando viver diferente, você percebe que os mesmos padrões continuam aparecendo na sua própria caminhada. Não importa quanto você lute, existe uma força silenciosa tentando repetir em você aquilo que aconteceu antes com gerações passadas. A verdade é que muitos fracassos não são apenas emocionais. Existe uma estrutura invisível por trás deles, um projeto oculto que mantém os ciclos. Enquanto a maioria das pessoas tenta cortar apenas os galhos do problema, a raiz continua viva e operando silenciosamente. E é exatamente aqui que começa a grande virada da sua vida e do seu destino espiritual. Você precisa deixar de se enxergar apenas como vítima da sua história e começar a agir como um investigador espiritual da sua linhagem. Pergunte-se: de onde isso começou? Que padrão está se repetindo? Qual aliança ou mentalidade permitiu que esse ciclo permanecesse ativo? Existe um tribunal espiritual onde muitas batalhas são definidas, não porque Deus queira o sofrimento, mas por questões legais não resolvidas. Existem palavras liberadas e hábitos repetidos que continuam produzindo consequências. Muitas famílias vivem debaixo de ciclos de escassez e medo. Isso acontece porque ninguém nunca se levantou para confrontar legalmente a origem desse problema na história da família. Muita gente passa anos apenas pedindo para Deus mudar a situação, mas existe um nível mais profundo: levantar-se como representante espiritual, não apenas implorando, mas apresentando diante de Deus uma nova posição, uma nova decisão, uma nova aliança para o futuro. Isso significa reconhecer que você não é obrigado a repetir a história da sua linhagem. Você não nasceu para herdar derrota. Você não nasceu para sustentar padrões de miséria, medo ou fracasso. Existe uma nova realidade disponível para você agora. Mas para isso, é necessário reunir as evidências da graça, reconhecer que através da fé existe uma autoridade maior do que qualquer padrão. Existe um poder capaz de cancelar acusações, quebrar repetições e interromper aquilo que parecia inevitável na sua vida. A partir desse momento, sua oração muda. Você deixa de orar apenas pela emoção e começa a agir com autoridade espiritual. Em vez de dizer apenas Deus me ajuda, você declara: eu não aceito mais esse padrão. Eu revogo toda a permissão dada ao fracasso. Eu encerro todo o ciclo repetitivo. Eu me desligo de toda a mentalidade que sustentou a derrota da minha família até aqui. Muitos querem mudança, mas continuam alimentando os mesmos hábitos e ambientes que fortaleceram os ciclos antigos. Não basta desejar uma nova história. É necessário romper oficialmente com tudo aquilo que alimentava a antiga versão de você. É como um divórcio espiritual. Declare que não pertence mais ao medo, à escassez, à culpa, à rejeição e ao fracasso. Precisa romper com os comportamentos que abriram espaço para a repetição. Precisa cortar a ligação com aquilo que drenava sua força. A maioria luta contra os sintomas, mas nunca enfrenta a raiz. Tenta resolver a falta de dinheiro sem enfrentar a mentalidade de escassez. Tenta mudar de relacionamento sem quebrar o padrão de rejeição. Tenta recomeçar, levando junto as mesmas feridas. Chegou a hora de fazer um ataque direto na raiz. Recupere o território que foi roubado da sua família. Recupere a paz, a dignidade, a prosperidade e a esperança. O seu futuro não precisa ser uma continuação do seu passado. Atenção! Quebrar um ciclo é apenas o começo. Depois disso, é necessário construir um novo padrão ou os antigos tentarão voltar. Estabeleça uma nova arquitetura espiritual, novos pensamentos, novas palavras, novas decisões, novos hábitos e um novo ambiente. Pare de se definir pela limitação da sua história e comece a se definir pela promessa do seu futuro. Sua família pode ter vivido debaixo de dívida, mas isso não significa que você nasceu para terminar da mesma forma. Sua linhagem pode ter conhecido o fracasso, mas você pode ser a geração que interrompe esse ciclo para sempre.
Talvez ninguém antes de você tenha conseguido. Talvez todos tenham desistido acreditando que na nossa família sempre foi assim. Mas alguém precisa ter coragem de dizer: comigo termina. Quando você rompe os padrões, muda a história das próximas gerações. Você vai continuar repetindo a mesma história, ou vai se tornar a pessoa que finalmente muda o destino da sua linhagem? Se esse vídeo falou com você, escreva: o ciclo termina em mim. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje.